Epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa para receber a porção da tua palavra. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dê discernimento, que o teu Espírito Santo possa alcançar cada lar, cada família neste momento, operando com sinais, prodígios e maravilhas, no nome de Jesus. Aleluia. O tema da mensagem é a unção de mirra. Nós estamos iniciando nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, a nossa nova campanha, a unção que quebra o jugo. E hoje nós vamos falar sobre a unção de mirra. Ao longo das quartas-feiras, nós vamos estar explicando para vocês qual era a finalidade de cada uma das unções, porque Deus, Ele é muito perfeito, Ele é muito detalhista, e Ele separou uma unção específica para cada área. E hoje nós estaremos falando sobre a unção de mirra. A unção de mirra, ela é aplicada para a cura do corpo. E nesses dias, mais do que nunca, nós podemos perceber que muitas pessoas estão precisando de cura física, principalmente nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas têm contraído não apenas o vírus do Covid, mas também outras enfermidades, principalmente nesses dias mais frios, onde as nossas vias respiratórias são atingidas de uma forma mais abrupta. Agora, antes de nós falarmos sobre a unção de mirra, deixa-me falar para vocês aqui por que Deus estabeleceu a unção. O que é a unção? Unção tem significado diferente do Antigo para o Novo Testamento. Vou explicar para vocês. No Antigo Testamento, a unção era um unguento, era um tipo de óleo, e resumia-se simplesmente nisso. Era um óleo ou um unguento que era utilizado para ungir pessoas ou coisas, ok? Então, a primeira aplicação deste unguento ou desta unção no Antigo Testamento era para a higiene e também para a beleza. Sabia que o óleo no Antigo Testamento ele era utilizado para a higiene pessoal das pessoas? Lembra lá de Esther? Lembra de Esther? O que o rei Assuero pediu para Esther fazer? Não só Esther, mas todas as candidatas à rainha. O que elas tiveram que fazer? Elas ficaram um tempo de consagração, de embelezamento. Elas ficaram se ungindo com óleos aromáticos. Então, aqueles óleos era para dar um brilho perfeito na pele das candidatas da futura rainha e também para a higiene pessoal deles. Por quê? Naquele tempo não era comum como hoje nós temos vários tipos de perfumes. Eu sei que vocês sabem, mas existem países, principalmente países mais frios, em que
as pessoas não tomam banho todos os dias como nós tomamos. Sabia disso? Por exemplo, que eu fiquei sabendo, se tiver algum francês aí nos ouvindo, que nos perdoe, mas dizem que lá na França, eles não precisam de tomar banho como nós tomamos. Geralmente nós tomamos 2, 3 banhos por dia. Lá, eu não sei a porcentagem, mas é menor. Então, o que eles fazem? Eles usam muito perfume. Então, o perfume serve para tapear, entendeu? Os odores não agradáveis. Então, a unção, ela era utilizada para a higiene e também para o embelezamento das pessoas. Além disso, a unção ou óleo também era usado para honrar uma pessoa. Agora, eu vou fazer referência a um fato lá no Novo Testamento. Lembra quando Jesus, ele entrou numa casa e de repente Maria pegou um vaso de alabastro e diz a Bíblia que ela derramou aquele vaso de alabastro, ou seja, vaso de unção, vaso de óleo, ali nos pés de Jesus e começou a secar com seus próprios cabelos. Aquilo ali estava demonstrando que Maria estava honrando uma autoridade, honrando alguém que era superior, que era maior do que ela. Também, olha que coisa interessante, o óleo era para demonstrar, ou a unção era para demonstrar o fim de um luto. Sabia que quando alguém perdia um parente, ela ficava um tempo sem se tomar banho, sem se higienizar? Ela ficava de luto. Geralmente eram 7 dias. Ela ficava ali 7 dias sem se perfumar, sem se ungir. É por isso que lá em Isaías, capítulo 61, diz assim, ó, que Deus, ele vai nos dar, aqui ó, óleo de alegria, ao invés de pranto. Tem até uma canção que fala, óleos de alegria, ao invés de pranto. Então, a unção também era uma demonstração de que a pessoa estava saindo de um período de luto. Também, no templo, como que a unção se manifestava no templo? O templo, ele era todo ungido, todo consagrado com o óleo. Principalmente os utensílios do altar. É por isso que a Bíblia fala que todo utensílio da casa do Senhor é consagrado ao Senhor e não pode ser utilizado para nenhuma outra atividade a não ser louvar o nome do Senhor. Por exemplo, aqui um exemplo, os nossos tangedores, nossos cantores, aqui tem a bateria, tem o violão, enfim, tem vários outros instrumentos. Esses instrumentos, eles são consagrados ao Senhor. Aí, um dia, vai que você cisma de repente, fazer uma música que não seja consagrada a Deus, tá? Você vai, de repente, cantar aí numa festa, tá? E fazer um show particular. Aqui, jamais utilize os instrumentos da casa do Senhor, porque eles foram consagrados exclusivamente a Deus. Também a unção, ela era derramada sobre os sacerdotes, sobre os reis e sobre os profetas. Então a unção era uma confirmação de uma autoridade que esses 3 personagens, sacerdotes, reis e profetas, recebiam de Deus para uma determinada missão. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Chega o Novo Testamento. Aí quem aparece no Novo Testamento? Quem é o personagem principal do Novo Testamento? Jesus Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa ungido, que é o mesmo significado que Messias, que é ungido também. Então, se no Antigo Testamento o óleo, ele era para consagrar o templo, para consagrar os utensílios, consagrar em especial essas 3 classes de pessoas, os reis, profetas e sacerdotes, com Cristo, ele abre agora uma nova era. Ele literalmente rasga o véu e faz com que
a unção que era particular, que era individualista lá no Antigo Testamento, agora ela passa a ser já comunitária. Então, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, ele não só recebe Jesus como Salvador, mas ele também recebe o quê? Da sua unção. Porque hoje Cristo vive em nós. Amém? Se Cristo vive em nós por meio do Espírito Santo, Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em nós, então nós somos o quê? Nós somos ungidos. Nós temos a unção. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, mas tem pessoas que é mais ungida que a outra. Sabe por que uma pessoa que é mais ungida que a outra? Porque ela busca mais, ela se entrega mais, ela se consagra mais. Mas na verdade, todos nós recebemos da unção de Deus. Amém? Então você é ungido. Você é ungida de Deus. Aleluia. Agora, vamos aqui para o texto, irmãos. Que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Tiago, apóstolo Tiago, ele nos traz aqui uma revelação tremenda, que é o tema da nossa mensagem. A unção de mirra, a cura do corpo. Ele diz aqui, no versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então hoje é o primeiro elo da campanha, a unção que quebra o jugo. E você vai receber a unção da mirra, a unção de cura sobre o seu corpo. Ainda que você não esteja com alguma enfermidade, mas vai ser uma unção que vai te proteger, que vai te blindar, que vai te revestir do poder de Deus contra toda enfermidade, toda doença, toda seta maligna, todo dardo inflamado. Tudo que se levantar contra você não prevalecerá, porque você vai estar ungido com a unção de mirra. Então, aqui, já perceberam? Jesus, ele usava da unção para curar as pessoas. Vou te dar pelo menos um exemplo. Lembra daquele cego? Havia um cego e ele foi até Jesus. Ele queria enxergar, ele queria ver. E Jesus, ele cuspiu no chão. Diz a Bíblia que ele fez um lodo com o seu dedo e depois ungiu os olhos daquele homem. E diz a Bíblia que Jesus o enviou até um tanque para que ele se lavasse. E diz a Bíblia que quando ele chegou no tanque, ele lavou, ele passou a enxergar. Então Jesus, ele utilizou também da unção, a unção de cura. E muitas pessoas estão com enfermidades sem saber. Aqui, irmãos, irmãs, nós precisamos fazer uma avaliação pessoal da nossa vida, principalmente os homens. Nós homens somos muito relaxados. Eu vou de tempos em tempos ao médico. Eu me lembro, já contei esse testemunho para vocês aqui, que a minha última bateria de exames, eu fiz a bateria de exames, todo tipo de exame. Até hoje não peguei resultado. Eu nem sei qual foi o resultado, mas que eu fiz. É como se fosse um desencargo de consciência, para não ficar com a consciência pesada. Então, nós precisamos fazer uma avaliação pessoal. Por exemplo, eu estou abolindo açúcar da minha vida. Eu estou usando muito pouco de açúcar. Sal, nem pensar. Refrigerante, já cortei tem muito tempo. Então, tem coisas que nós precisamos abolir da nossa vida, para que nós tenhamos uma saúde perfeita. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. O apóstolo Paulo fala que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Então nós precisamos cuidar do templo, da morada. Por exemplo, tem quanto tempo que você não faz um exercício, uma caminhada? Todos nós sabemos que o corpo é uma máquina perfeita.
E assim como uma máquina natural, que se ficar parada, nós também vamos enferrujar. As engrenagens não vão funcionar. É por isso que muitas pessoas estão doentes, estão enfermas, estão com problemas e nem sabem. Às vezes está com a glicose alta, enfim, com hipertensão. São tantas enfermidades, são tantas doenças que nós não fazemos ideia. E é justamente por isso que nós precisamos de uma unção nova, uma unção de mirra, uma unção de cura. Nós precisamos nos apropriar do poder que há na unção do santo óleo. Irmãos, não é da igreja, não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, mas é do Senhor que vem a unção que cura, a unção que transforma, a unção que restaura. E é justamente por isso que Tiago pergunta: está alguém entre vós doente? Como é que está a sua saúde? Talvez você fale assim: está tudo bem. Mas você já fez um check-up? Você fez um exame? Nós precisamos estar atentos com relação a tudo isso. Olha, não deixe de ficar atento com relação à sua alimentação. Sabia que o peixe morre pela boca? E nós também, nós estamos morrendo por meio daquilo que nós comemos. E não é questão de comer quantidade grande não, também, mas principalmente é o que nós comemos. Já perceberam que as coisas mais gostosas são as que mais nos prejudicam? Doce, tem algo mais gostoso do que doce? É maravilhoso. Aqui, quando você come algo doce, tem algo aqui na sua mente, não me lembro o nome, mas atinge aqui, ó, que, sabe, acelera o seu metabolismo e te dá uma sensação de alegria. É por isso que quando a gente começa a comer doce, não quer parar, entendeu? Então, mas nós precisamos nos precaver, nós precisamos vigiar, porque nós estamos, aqui ó, nós somos o que nós comemos. Sabia? Sabia que tudo que você come se transforma em você? Você come, por exemplo, uma fruta, aí você mastiga, ela vai para o seu estômago, ali os nutrientes, as vitaminas, elas vão o quê? Elas vão ficar presas no seu organismo. Então, se você comer algo saudável, automaticamente você vai estar cada vez mais saudável. Mas se você comer coisas que não são tão saudáveis, automaticamente você não vai estar tão saudável. E é por isso que nós precisamos de fazer uma avaliação pessoal, entendeu? Principalmente, como eu disse no início, nesse tempo em que as pessoas estão com medo de enfermidade, estão com medo de doença. Aí as pessoas ficam tão preocupadas com o Covid que não atentam para outras doenças, para outros problemas que podem acarretar a sua saúde. É justamente por isso que Tiago pergunta: tem alguém aí entre vós doente? Se tiver, qual que é a saída? A saída é a unção com o santo óleo. É você receber a unção do santo óleo. Ele continua dizendo o seguinte, ó: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Presbíteros aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês. A palavra presbítero é a mesma palavra para ancião, que significa o mesmo que pastores, ok? Então, chame os pastores ou os presbíteros ou a junta de presbíteros, de liderança da igreja, e façam a unção sobre o enfermo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha que coisa interessante, as consequências da unção. Tem pessoas que não dão valor à unção. Eu acho bonito. Tem duas pessoas que moram aqui no bairro. Elas praticamente quase todo mês elas passam aqui. Elas não são aqui da nossa congregação, mas todos os meses elas passam aqui, ó, e me pedem um óleo da unção. Elas trazem um vidrinho, eu coloco o óleo da unção para que elas possam utilizar. Uma delas falou o seguinte:
Ela falou que ela mora aqui nesses apartamentos do Flávio de Oliveira. Ela unge a entrada da sua casa. Ela falou que todo dia ela unge a entrada da sua casa, para que não entre nenhuma enfermidade, não entre nenhuma doença, não entre ladrão, não entre pessoas más, enfim, não entre caluniadores, pessoas que vão trazer problema para ela e para a sua família. Então nós precisamos valorizar o óleo da unção, porque a Bíblia fala que quando alguém está enfermo e a junta de líderes, os presbíteros da igreja, orarem em nome do Senhor, impondo as mãos e ungindo a pessoa, ela vai ser curada. E não só vai ser curada, mas olha só o que diz aqui no versículo 15: e a oração da fé salvará o doente. E olha que coisa interessante, acrescenta aqui o seguinte: e o Senhor o levantará, e se houver algum pecado, lhe será perdoado. Já perceberam a profundidade que há na unção? A unção, ela não só é para curar, ela não é só para levantar o enfermo, mas ela também, aqui, ela tem poder para salvar e para perdoar os pecados daquelas pessoas que estão recebendo a unção. Então, o Senhor, Ele estabeleceu a unção de mirra para trazer cura para o seu corpo, que é a igreja. Vocês já perceberam que o ministério mais evidente de Jesus e que mais chamou a atenção naquele tempo foi o de cura? A Bíblia fala que as pessoas levavam enfermos a distâncias longas, andavam quilômetros e quilômetros com pessoas para que Jesus orasse por elas. A Bíblia fala de um homem que estava há 38 anos do lado de um poço, e a Bíblia fala que muitas pessoas estavam ali, haviam cegos, aleijados, haviam vários tipos de pessoas doentes e enfermas, e Jesus entrou para trazer cura para aquele homem que estava há 38 anos paralisado. Outro fato interessante: Jesus estava numa casa, havia uma multidão fora e havia uma multidão dentro, e havia alguém que também precisava de uma cura. Era um paralítico, ele estava lá fora, não tinha como ele entrar na casa. Diz a Bíblia que os seus amigos o pegaram na sua cama, colocaram por cima do telhado, abriu o telhado e desceram o enfermo aonde Jesus estava. E diz a Bíblia que quando Jesus viu a fé daquele homem, ele diz: a tua fé te salvou. Ou seja, ele foi curado imediatamente. Lembra da sogra de Pedro? Diz a Bíblia que ela estava queimando em febre. Jesus chegou na casa de Pedro e ela foi curada. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando de várias pessoas que Jesus curou. Por quê? O propósito de Deus é que a sua igreja seja saudável. Nós precisamos ter o nosso corpo físico saudável para que nós possamos ser instrumento de Deus, para que nós possamos dar um bom testemunho também. Aí alguém pode fazer: mas eu estou enfermo, estou doente. Claro, pode chegar um momento, principalmente as pessoas estão com a idade um pouco mais avançada, porque o processo natural da vida é o envelhecimento, e aí vem as enfermidades, vem as doenças, e até chegar o ponto de nós sermos recolhidos. Mas enquanto isso não ocorre, Deus nos quer saudáveis, porque saudáveis nós podemos trabalhar bem, nós podemos produzir bem, nós damos bons testemunhos, nós temos ânimo, nós temos vitalidade, disposição. É por isso que o Senhor liberou nesses dias uma unção de mirra para trazer cura sobre o seu corpo, que é a igreja. Aleluia! Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém?